Olá, alunos do terceiro ano, vamos continuar falando então sobre ditadura civil-militar no Brasil, agora o governo Figueiredo, que durou de 79 a 85, né, foi o último dos governos da ditadura civil-militar. E basicamente quando o Figueiredo assume, a situação do milagre brasileiro já foi, né, há uma dívida externa enorme, né? Mais ou menos, calcula-se que era em torno de 100 bilhões, né, de dólares, a inflação 200 basicamente por ano, algo terrível, né? Então uma série de greves, de agitações políticas vão ocorrer nessa situação, né? Então nós temos já né, o início de uma contestação na imprensa também, né? Um pouco mais profunda, como são de escândalos financeiros, né? Corrupção, algumas situações também, né? Que vão então pautar essa situação envolvendo vários membros do governo, certo? Bom, então, basicamente um dos pontos mais importantes, né, que se destaca quando se fala, que aparece muitas vezes em questões em relação ao governo Figueiredo, é a chamada Lei da Anistia de 79, né? Então, basicamente, o que é a Lei da Anistia? Ela é uma perspectiva de anistiar, então, né, todos os atores sociais que de alguma forma haviam cometido crimes, né? E que, enfim, então com essa lei da anistia de 79, ela permitiu então, né, que diversos presos políticos fossem então libertados, que muitas pessoas voltassem do exílio, né? Então, como por exemplo, né, o Brizola, o Prestes, né, o José Serra, enfim, várias pessoas, Miguel Arraes, né, enfim, várias pessoas que estavam no exílio, né. A grande questão da lei da anistia é que a lei da anistia foi apenas, né, como é que eu vou dizer, não, ela foi uma anistia que acabou acarretando, né, numa perspectiva de impunidade, porque ela também anistiou qualquer agente do governo que tivesse cometido algum tipo de excesso, né? A gente tem que lembrar que as pessoas que, de alguma forma, cometeram atos ilegais nesse processo, combatendo a ditadura, né? Essas pessoas foram penalizadas, às vezes até com a vida, com o seu corpo, né, torturado e muitas vezes morto e desaparecido. Muitas pessoas foram exiladas, muitas pessoas foram expurgadas, caçadas. Agora, os torturadores, esses não sofreram nada, né? Foram anistiados. Então, há muitas pessoas que contestam até hoje a questão da lei da anistia, né? Porque a ideia era o que? Era, não, tá, beleza, então aconteceu tudo isso e vamos agora, né, para baixo do tapete e vida que segue, enfim, né? Então, isso só caracteriza, né, o sistema de impunidade que vige, né, no Brasil até hoje. Então, em outros espaços também onde ocorreram ditaduras civis militares, como na Argentina, por exemplo, isso não houve essa tentativa dessa anistia, mas a população não aceitou. Né? E nós tivemos sim, né, torturadores, né, enfim, o próprio presidente, né, um dos presidentes mais facínoras, né, que a Argentina já teve, que foi o Rafael Videla, ele mesmo velhinho, né, com seus, sei lá, 80 e todos anos, foi julgado, né, e condenado e ficou em prisão domiciliar até o fim da sua vida, enfim, né? Então, essa questão dessa reparação pública, né, desse julgamento, enfim, a anistia, né, digamos assim, a lei da anistia brasileira criou uma perspectiva de deixa por isso mesmo, né, como se equivalessem, né, crimes ou, enfim, atos ilegais vinculados ao atores públicos, atores, né, ou seja, pessoas comuns com atores que são representantes do Estado, que utilizaram o aparato do Estado contra os cidadãos, né? Enfim, eliminando-os, exterminando-os, matando-os, desaparecendo seus corpos e sem, né? E até hoje muitas famílias não têm o retorno de onde estão, né, os seus entes queridos. Pelo contrário, há pessoas, inclusive, que debocham, né, desses familiares que buscam até hoje respostas sobre o que o Estado fez
né, com esses indivíduos que, se de alguma forma cometeram atos ilegais, pagaram por eles, né, ou poderiam pagar por eles a partir de um julgamento justo, né, e com todos os trâmites. O Estado não, né, não deveria, né, mas isso era comum no período da ditadura civil militar, matar seus cidadãos, né, exterminar seus cidadãos. Enfim, então a lei da anistia ela é né, uma grande situação, assim, ainda bastante complicada, bastante discutível, né? E aqui aquelas pessoas que trabalham com esse tema questionam muito isso, né? Que na verdade essa anistia equiparou coisas que não são equiparáveis e acabou permitindo que muitas pessoas que cometeram, né, atos atrozes, né, atos contra, né, que ferem não só a situação específica de um determinado grupo, enfim, mas ferem a humanidade, digamos assim, né? As pessoas acabaram então impunes, né, pelos seus crimes. Bom, então, outro ponto importante, né, nesse contexto do governo do Figueiredo, né, além de todas essas questões que a gente já colocou, é né, a volta do pluripartidarismo. Também tinha uma ideia, né, de, bom, agora, enfim, né, se criou novos partidos, esses partidos anteriores retornaram, né, a arena, né, acabou sendo esvaziada, né, mas na verdade se criou outro partido que era a antiga Arena, que vai ser o PDS, né, o Partido Democrático Social. Nós vamos ter então também qual é o olhar, não é só tipo, vamos, olha só como estamos sendo democráticos e vários partidos, que legal. Também tinha, né, a ideia de que, bom, agora vamos fazer com que a oposição, né, se fragmente, digamos assim, então em vários partidos, e fica mais fácil, quanto mais a gente divide, digamos assim, mais facilmente a gente domina. Também tinha esse olhar, não sejamos ingênuos, certo? Mas enfim, então se criou o PMDB, a partir do MDB, né? Então o Partido Democrático Brasileiro hoje voltou a ser MDB para tentar fazer essa ligação com o seu passado, porque o PMDB hoje em dia é outra coisa, né? Completamente diferente do que era o MDB lá do período da ditadura, mas eles tentam fazer esse uso do passado, fazer essa releitura, enquanto um partido realmente buscando a democracia. A gente sabe que o PMDB hoje em dia é bem outra coisa, mas enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas tá. Então nós temos também, além do PMDB, temos o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que vai ter como grande nome aí o Leonel Brizola. Hoje em dia o PDT é outra coisa também, né? Comparado com o que o Brizola propunha, sonhava, enfim. Temos o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que já existia antes, que também é outra coisa, né? Hoje em dia o PTB não chega nem perto do que era o PTB Goulart, do Goulart, né? Enfim, e tal, tudo bem. Enfim, temos vários partidos, né? O Partido Comunista me retorna. Então, e nesse processo, né, de uma reabertura, né, uma democratização, e aí tem toda uma discussão, né, dessa democracia, uma redemocratização, ou uma democratização, afinal de contas, né, a história democrática do Brasil é um grande ponto de interrogação, é bem questionável, para dizer o mínimo, né, que a gente pode, então, inclusive, na Liga Televisão você vê que a história da democracia brasileira é realmente bastante questionável, digamos, tá, mas tudo bem. Então, a gente vai ter, claro, uma série de resistências, né, principalmente em relação a grupos militares que não querem largar o osso, né, e também, então, né, nós vamos ter, então, muitos grupos que vão né, realizar atos terroristas, explodir bombas em espaços, por exemplo, bancas de jornal. Até tem uma música do Legião Urbana, né, que é a Faroeste Caboclo, super conhecida, tem um trecho em que o personagem, né, o João de Santo Cristo fala, não boto bomba em banca de jornal nem em colégio, ele está se referindo a isso, né, então, esses atos terroristas que se colocavam, então, locais que vendiam jornais de oposição, espaços, né, públicos, enfim, enfim, uma série de atentados na OAB, né, desses grupos militares, e claro que, né, óbvio que eles não admitiam, ó, fomos nós, né, não, era a esquerda, eram os comunistas, era não sei quem, né, mas enfim. E o que ficou mais conhecido foi um que ocorreu em abril de 81, né? Que foi uma tentativa fracassada, ainda bem, né? Que o plano era explodir uma bomba no Rio Centro, enquanto estava acontecendo, então, uma festa, né? Um grande evento musical, né? Que tinha em torno de mais de 20 mil pessoas. A ideia era explodir uma bomba ali, né? E, claro, colocar responsabilidade, enfim, né? Só que a bomba explodiu antes, né? No carro. Aí morreu, então, né, o terrorista, que era, então, um militar, e o outro que estava junto com ele no carro ficou ferido, acho que não chegou a morrer,
Mas, claro que jamais se admitiu, né? Ficou uma coisa assim, mas, né? Tipo, olha que coincidência, botaram a bomba ali no carro onde eles estavam, assim, enfim, né? O fato é que a bomba explodiu, né? Antes e né, a intenção, na verdade, era explodir uma bomba no meio desse grande número de pessoas que estavam ali vinculados, certo? Então, o atentado do Rio Centro é um ponto também bastante importante, certo? Bom, também vão ser autorizadas as primeiras eleições diretas, então, para governadores, certo? O governo vai acabar deixando, né, de ter a maioria nas câmaras, enfim, né? E apesar dessas aberturas do voto direto, o voto para presidente, e de 85, no caso, ainda estava previsto como uma eleição indireta, certo? No próximo vídeo a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto e acho que daí encerramos ditadura civil-militar. Até lá!